O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mulher, grande é a tua fé. Caríssimos irmãos e irmãs, nós hoje nos encontramos diante desta cena tão bonita, deste encontro desta mulher com Jesus. É muito interessante porque Jesus, através desta mulher, ele é reconhecido como Senhor, filho de Davi. Enquanto os fariseus e os mestres da lei não reconheciam Jesus como aquele que havia sido prometido no Antigo Testamento e que viria para salvar, esta mulher, uma pagã, reconhece e faz esta súplica: Senhor, tem piedade de mim. E é muito bonito perceber porque esta mulher, quando clama por Jesus, ela reconhece em Jesus um poder superior que vem do próprio Deus. E como eu disse, mesmo ela sendo pagã, porque Jesus estava entrando na região de Tiro e Sidônia, uma região pagã, ela reconhece o Senhor como aquele que veio para dar vida nova. E é interessante também perceber que ela faz uma súplica não em favor dela, mas em favor de sua filha, que estava atormentada por um demônio. Depois dessa súplica, o Evangelho nos deixa bem claro que Jesus não disse palavra alguma. Jesus se silencia. A primeiro momento, pode parecer talvez um pouco de indiferença da parte de Jesus, mas claro que não, porque Deus não é jamais indiferente ao nosso sofrimento, à nossa dor, às nossas dificuldades. Mas, na verdade, Jesus está pedagogicamente conduzindo esta mulher para o encontro mais profundo com Ele e para a renovação ainda mais profunda da sua fé, para que ela pudesse alcançar a graça na qual ela estava suplicando. E logo depois que Jesus silencia, os discípulos entram naquele momento dizendo: Senhor, manda embora esta mulher, porque ela vem gritando atrás de nós.
Aqui nós notamos claramente a dimensão humana dos discípulos que não compreendem que aquela oportunidade é um momento necessário para que Jesus salve aquela mulher, para que Jesus revele a amplitude do seu mistério de salvação. E de alguma maneira os discípulos, eles, através desta frase, eles estão de algum modo distratando um pouco aquela mulher. Senhor, tira ela daqui, manda ela embora porque ela está gritando, ela está nos atrapalhando. Mas, na verdade, Jesus queria mostrar que a sua salvação, ela não está apenas reduzida ao povo de Israel, mas com o diálogo com esta mulher, Jesus mostra que ele veio para salvar a todos. E eu estava pensando, quando meditava nesta palavra, se fosse nos dias de hoje, esta pessoa teria ido embora, né? Porque hoje a gente está numa sociedade muito sensível, pessoas muito melindrosas. Qualquer atitude um pouco fria, a pessoa já se chateia, já vai embora da igreja, já se revolta com Deus. Ela fez uma súplica tão bonita, Senhor, filho de Davi, ela está reconhecendo em Jesus aquilo que os fariseus e mestres da lei não reconheceram, e no entanto Jesus não diz palavra alguma. Ela poderia ter dito, nossa, diante dessa atitude eu vou me virar e vou embora. Não quero saber desse Jesus, porque já que ele curou, já que ele faz tanto bem, por que eu estou aqui suplicando pela minha filha, que está atormentada por um demônio, que não é uma coisa simples, e ele silencia e segue o caminho? Se fosse hoje, esta mulher provavelmente teria ido embora. E nós também precisamos aprender com ela a perseverar também quando Deus parece se silenciar na nossa vida. Porque Deus, ele nunca deixa de nos acompanhar. Deus, ele nunca deixa de estar presente constantemente na nossa vida, mas nem sempre, sensivelmente, nós conseguimos tocá-lo, vê-lo ou perceber que ele está cuidando de nós. E aí nós precisamos também aprender desta mulher. Ao invés de entrar neste contexto de uma sociedade tão melindrosa, tão sensível, que qualquer coisinha a gente já se chateia e já abandona a fé, ou abandona a igreja, ou já começa a questionar, nós aprendemos com esta mulher que é preciso olhar além. O silêncio de Deus, na verdade, é a preparação para que Ele possa operar na nossa vida uma graça ainda mais profunda. E aí, então, esta mulher, ela dá um passo a mais. Olha que bonito. Ela não desiste. Ela não se chateia com aquele silêncio de Jesus, mas diz o Evangelho que depois que Jesus disse, respondendo aos discípulos, eu vim para somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha só, mais uma coisa forte. Em outras palavras, Jesus estava pedagogicamente dizendo para aquela mulher, eu quero que você persista na sua fé. Eu quero ver realmente se você confia no meu poder e na minha misericórdia. E por isso Jesus usa essa expressão. Eu vim para salvar as ovelhas de Israel, para a casa de Israel. Em outras palavras, você é uma pagã, mas eu quero ver a perseverança da sua fé. Afinal, a minha salvação é para todos, sem exceção. E aí a mulher então se aproxima de Jesus e prostra-se diante dele. Que cena linda, né? O prostrar-se na Sagrada Escritura é um gesto de adoração. É um gesto onde eu me despojo de toda a minha miséria, de toda a minha insuficiência, de toda a minha impotência, de toda a minha incapacidade para me dobrar diante daquele que tudo pode por mim, que é o Cristo, que é Jesus. E ela se prostra diante de Jesus e implora, Senhor, socorre-me. E aí Jesus então ainda vai dizer, não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Aqui os filhos representam o povo de Israel. Os cachorrinhos, segundo a cultura judaica, era representado o povo pagão.
E aí a mulher, olha só a insistência dela e a firmeza da sua fé e a sua convicção de que Jesus podia fazer algo por ela. Ela responde: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. E aí Jesus se admira com aquela mulher: mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E diz o Evangelho que a filha daquela mulher foi liberta naquele momento. Jesus não precisou ir lá ao encontro da menina, mas a libertação aconteceu instantaneamente à distância. E aí nós queremos aprender hoje tantas coisas com esta mulher. Primeiro, saber que só Jesus é capaz de vir ao encontro das nossas necessidades. Aquela mulher, como uma pagã, ela poderia ter procurado deuses pagãos ou ritos da sua época, mas ela foi a Jesus, porque ela sabia que só Jesus seria capaz de considerá-la como uma filha amada e dar aquilo que ela pedia na sua oração. Depois nós devemos também aprender que a oração, a fé, ela deve ser acompanhada da perseverança. Às vezes nós desanimamos no caminho porque nós começamos a pedir algo para Deus e às vezes Deus não nos concede imediatamente. Foi o que vimos no Evangelho, foi um caminho. É um caminho que esta mulher traçou. E na nossa vida também nós devemos pedir, nós devemos suplicar, seja por nós, seja pelos nossos, mas nós devemos pedir também a Deus a perseverança daquela mulher para não voltar atrás e não desistir. Mesmo quando Deus pareça silenciar-se, ou mesmo quando nós não entendemos certas coisas da nossa vida. E depois esta mulher nos ensina que o lugar por excelência onde nós devemos suplicar a Deus é a oração. O joelho dobrado significa uma alma orante. O joelho que se prostra significa uma alma adoradora, aquela que adora Jesus eucarístico, aquela que o adora e se prostra diante dele na Santa Missa e reconhece que aquilo que vai além das suas forças só podemos alcançar pelo poder da oração. E diante de um coração que ora, de um coração que persevera, de um coração que insiste, Jesus se derrama em misericórdia, em graça. E como ele disse àquela mulher, oxalá ele possa dizer também para nós: grande é a tua fé. E depois disso, com certeza, nós iremos contemplar as maravilhas de Deus. Santo Agostinho diz que esta mulher representa a igreja, que é reunida pelos pagãos que se prostram e, claro, que depois se tornam cristãos pelo batismo, se prostram diante de Jesus no mistério da Eucaristia. Que nós possamos hoje também pedir ao Senhor a graça da perseverança na fé e que nós possamos também nos prostrar sempre diante dele, na certeza de que ele reserva o melhor para nós, como nós cantamos no Salmo: o Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Amém.